A coragem das filhas de Zelofeade, uma passagem bíblica que é pouco conhecida, pouco falada, pouco lembrada, mas que todas as mulheres deviam conhecer. Quando Deus honra a justiça e a determinação. Você já se perguntou como agir diante de uma situação que parece profundamente injusta? Já enfrentou momentos em que sentiu que precisava falar, mesmo quando ninguém esperava ouvir sua voz? Hoje quero compartilhar com você a história de um grupo de mulheres na Bíblia que desafiaram as tradições de sua época, mostrando que coragem e fé podem mudar até os maiores cenários de injustiça. Essas mulheres eram as filhas de Zelofeade, Malá, Noa, Hogla, Milca e Tirza. Talvez você nunca tenha ouvido falar delas, mas a história delas é um exemplo inspirador de como Deus honra aqueles que se levantam com fé, buscando o que é justo, mesmo quando tudo parece estar contra eles. Naquela época, as leis de herança em Israel eram muito claras, apenas os homens podiam herdar propriedades. Quando Zelofeade, o pai dessas mulheres, morreu no deserto, ele não deixou filhos homens, apenas as 5 filhas. Isso significava que a terra e o legado da família seriam perdidos. Era como se o nome de Zelofeade fosse apagado da história. Imagine o que essas mulheres sentiram. Elas poderiam ter aceitado o destino imposto pela sociedade, mas decidiram não ficar em silêncio. Com coragem e determinação, elas foram até Moisés, líder de Israel, e apresentaram sua causa. Elas disseram: por que o nome de nosso pai deve desaparecer de sua família só porque ele não teve filhos? Dá-nos uma propriedade entre os parentes de nosso pai. É incrível pensar na ousadia delas. Naquele tempo, mulheres raramente tinham o direito de falar em questões legais, muito menos de confrontar uma tradição tão enraizada. Mas elas não se deixaram intimidar. Elas se posicionaram com respeito e firmeza, acreditando que sua causa era justa. Moisés, diante desse pedido, não tomou uma decisão imediata. Ele fez o que todo líder sábio deve fazer: levou o caso ao Senhor. E Deus respondeu. Ele disse: as filhas de Zelofeade estão certas. Dê a elas uma herança entre os parentes de seu pai e transfira para elas a propriedade. Que momento poderoso! Deus, o Criador do universo, não apenas ouviu a causa dessas mulheres, mas também mudou a lei de Israel por causa da coragem delas. Esse ato de justiça divina abriu caminho para que outras mulheres fossem reconhecidas e honradas no futuro. Essa história é um convite para refletir. Quantas vezes nos vemos diante de situações que parecem injustas ou imutáveis? Talvez você sinta que sua voz não será ouvida ou que o sistema ao seu redor é forte demais para ser confrontado. Mas Deus nos mostra, através das filhas de Zelofeade, que Ele se importa com cada detalhe de nossas vidas e que está disposto a intervir quando buscamos justiça com fé e coragem. Deus é um Deus de justiça. Ele não ignora as injustiças que enfrentamos. Assim como as filhas de Zelofeade confiaram que Ele estava do lado delas, nós também podemos confiar. Não importa quão pequeno ou insignificante você se sinta, Deus vê o seu coração e a sua luta. A coragem dessas mulheres nos ensina que é possível lutar pelo que é certo sem perder o respeito e a humildade. Elas apresentaram sua causa de forma respeitosa, mas sem abrir mão da verdade. Isso nos lembra que respeito e firmeza podem andar de mãos dadas. Outra lição poderosa é que Deus usa qualquer pessoa para fazer a diferença. As filhas de Zelofeade não eram líderes ou figuras de destaque, mas Deus as escolheu para mudar a história de uma nação. Da mesma forma, Ele pode usar a sua vida para impactar muito mais do que você imagina. E o mais incrível é que as escolhas delas não impactaram apenas o presente, mas também abriram caminho para que gerações futuras fossem beneficiadas. Da mesma forma,
as decisões que tomamos hoje, com coragem e fé, podem ter um impacto duradouro, indo muito além de nós mesmos. Amiga, se você está enfrentando algo que parece maior do que você, lembre-se dessa história. Deus ouve a sua voz, vê a sua luta e honra a sua fé. Não tenha medo de se posicionar e de buscar aquilo que é justo, porque Deus é fiel e poderoso para transformar qualquer situação. Se essa mensagem falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a coragem dessas mulheres. E lembre-se, você não está sozinha. Deus é justo, e Ele caminha com você, mesmo nos momentos mais desafiadores.